Seja bem-vindo ao Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos conversar sobre as ressurreições antes da cruz, que revelam que esta é a grande esperança para o problema da morte. Este é o tema do Lições da Bíblia de hoje, que está só começando. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E que bom estar na sua companhia. Mais uma vez agradecemos a alegria que nós temos de estar com você, de você nos receber na sua casa, onde você está. Eu tenho sempre a grata satisfação de estar na boa companhia de pessoas especiais que vêm aqui aos estúdios da TV Novo Tempo para compartilhar o que aprenderam com a Palavra de Deus. E eu apresento a vocês mais uma vez, aqui à minha esquerda, o pastor Wellington Barbosa. Seja bem-vindo, pastor Wellington. Obrigado, pastor Vinícius. Uma alegria estarmos juntos novamente para esse estudo. Amém. Pastor Alberto Tim, que bom recebê-lo mais uma vez. Eu estou muito feliz também por poder participar com vocês desse estudo tão maravilhoso. Professora Anne, que legal, muito bom receber você mais uma vez. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou pedir para você fazer uma oração para a gente. Com certeza, oremos. Querido Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor não só morreu por nós, mas o Senhor ressuscitou. Por isso, Senhor, nós temos essa esperança da sua volta. Amém. Pai querido, que o Senhor esteja conosco agora no estudo da sua palavra, que o Espírito Santo esteja aqui conosco, use os nossos lábios, Pai. É o que nós oramos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. A esperança cristã tem muito que ver com a ressurreição de Cristo. Na verdade, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, como diz o apóstolo Paulo. No entanto, antes da ressurreição de Cristo e antes mesmo da cruz, que foi o sacrifício que pagou o preço da nossa salvação, houve outras ressurreições antecipando a ressurreição de Cristo e aquela que todos nós, pela graça, aqueles que morreram vão experimentar. Pastor Tim, esse é o tema da lição deste programa, dessa semana, as ressurreições antes da cruz. Qual a importância dessas ressurreições para o tema que nós estamos estudando ao longo dessa temporada? Um dos maiores dilemas do ser humano é a morte. Quer você tenha entes queridos, amigos, mesmo um animal, a pessoa que tem um animalzinho de estimação, é muito triste. Você vê ele agonizando ali, finalmente, o contraste entre a vida e a morte é dramático. E é duro quando alguém que já teve familiares falecidos, e eu dediquei o livro que acompanha a lição da Escola Sabatina aos meus pais, meu pai e minha mãe, e meus 2 irmãos, que eram bem mais velhos do que eu, que descansam já. Então, esse é um dilema. Agora, qual a solução bíblica para o dilema da morte? Não é a imortalidade da alma como ensinado pelos filósofos gregos e religiões pagãs. O conceito bíblico é a ressurreição do corpo, no caso. Mas, no Antigo Testamento, que é o que nós estamos estudando, basicamente você tem várias declarações, começando com Jó, da esperança de uma ressurreição do corpo. Só que essa esperança não se restringe apenas a um enunciado, a uma promessa, mas ela foi confirmada por casos isolados de ressurreição. Então, você teve o primeiro caso que nós temos relatado na Bíblia, é a ressurreição de Moisés, que não entrou na Terra Prometida, mas que foi ressuscitado pelo próprio Deus. Você tem outros casos, 2 filhos de mulheres ali que também foram ressuscitados no ministério de Cristo. Você teve também alguns incidentes, culminando na ressurreição de Lázaro, considerado talvez o maior milagre que Cristo operou. Então, a pergunta que alguém poderia fazer é: mas escuta, e se Deus
tem poder sobre a morte, por que que ele ressuscitou apenas alguns e não todos? Bom, se ressuscitasse todos, nem precisaria da ressurreição final. Mas isso foi apenas símbolos, foram sinais do poder de Deus em determinados momentos e ele sabe por que esse e não aquele outro. Então, isso é pergunta que a gente não tem como responder aqui, porque nós não temos essa acesso à mente de Deus, saber por que isso e por que não aquilo. Muito interessante isso, também pensar que Deus é um professor, um grande mestre, com muita didática e com muita misericórdia, né? Então, ele nos prometeu essa, que se tornou a grande esperança, a ressurreição, mas é óbvio que ele conhece o coração humano, sabe que a gente é um pouco imediatista, sabe que a gente é cético. Então, ele foi dando pitadas de evidências e de confirmações ao longo da história para que a gente possa manter essa esperança viva, né? E tem um ponto que eu gostaria de acrescentar. Algumas pessoas acham que os milagres são o estágio superior da fé. Eu não creio que esse é o caso, porque Jesus valoriza a fé sem milagres até. Lembra quando ele falou para Tomé, porque me viste e creste, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, o estágio superior da fé é aquele que, lógico, não é sem evidências, mas onde você não é dependente disso, mas você crê na palavra de Deus porque ele falou. Muito legal. Agora, a ressurreição de Moisés, realmente ela é emblemática, né? E ela é muito importante aqui. Moisés foi um grande homem, um grande líder, um grande profeta, um estadista, poeta, um gênio inigualável na minha visão e de muitos, né, na história humana, um grande homem. E foi um peregrino, como ele relatou a história dos patriarcas que também foram peregrinos. Todos esses patriarcas, especialmente os mais importantes, aí, Abraão, Isaac, Jacó, José, né, sonhavam com o fim dessa peregrinação, do ponto de vista humano, voltar para Canaã, não é? E todos eles, em sua morte, pediram que fossem sepultados ali em Canaã, aqueles que não estavam lá. Eu me lembro, por exemplo, do caso de Jacó, estava peregrinando no Egito com José e pediu para o filho, olha, leve para lá, e José sepultou seu pai em Canaã. José mesmo, ao falecer, antes de falecer, pediu que os irmãos o sepultassem em Canaã. Eu falo, Deus vai visitar vocês aqui, então quando ele vos visitar, vocês me levem para lá. E veja que era a esperança dele. E olha, quem está relatando isso é Moisés. No entanto, Moisés que relata essa esperança, e ele que compartilhava dessa esperança, quando chega no final da sua trajetória, nas campinas de Moabe, isto é, em território ainda estrangeiro e inimigo, Deus não permite que ele entre. E Moisés estava vendo a terra, não é que ele estava assim distante, ele estava vendo. E Deus não permitiu que ele entrasse. E ele morreu e foi sepultado pelo próprio Deus, conforme o livro de Deuteronômio 34 nos relata, que ele morreu sob a palavra do Senhor. Deus disse para ele morrer, ele era tão forte que Deus teve que mandar ele morrer. Ó, morre. Porque senão ele ia continuar vivo, né? E o próprio Deus, numa cena assim dramática, mas linda, o próprio Deus o sepultou ali. E o livro de Judas 9, a professora Anne relata que após esse sepultamento, não é, que o sonho dele era entrar ali, e Deus, não, eu vou sepultar você em território estrangeiro. Satanás apareceu e disputou o corpo de Moisés com Cristo, com Miguel, né? Bom, eu primeiro vou fazer um comentário aí em cima do que você falou, Okay. porque você disse que Moisés não entrou na Canaã, né? Que ele era o que ele queria. Uhum. Mas Deus deu algo muito melhor para ele, né? Às Sem vezes a dúvida. gente quer alguma coisa aqui na Terra, mas Deus sempre nos surpreende nos dando algo bem melhor, né? Que foi o caso justamente aqui de Moisés, que após a morte ele ressurgiu, né? Ressuscitou, e aqui a gente então tem a primeira ressurreição na Bíblia. E aí vem a pergunta, e o que aconteceu então com Moisés? Foi a alma, foi o corpo, aonde está o corpo, né?
E a Bíblia ela é clara. Parece que Deus vai aqui na Bíblia te dando várias nuances do que acontece, né? E você pode ter uma ideia clara realmente no texto que eu vou ler aqui para vocês de Judas 9, o que aconteceu com Moisés. Então, aqui em Judas 9 diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, a gente já estudou um pouco, né, sobre o arcanjo Miguel, então não precisamos aqui falar mais, que Miguel na Bíblia é o próprio Cristo, né? Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Ótimo. Ou seja, eles estavam disputando, não era alma, uma alma imortal. Eles disputavam o corpo. A Bíblia ela é muito clara, ou seja, essa ressurreição ela foi corpórea. Né? Ela foi corpórea aqui. E um outro texto que a gente também pode utilizar para embasar essa ressurreição corpórea é o texto que fala da transfiguração. Então, nesse texto, nós temos ali a figura de Moisés, na verdade, Moisés, né? E Elias junto com Jesus. E não estava a alma de Elias, porque ele nem morreu. Né? Ele foi levado ao céu. Então, não é possível ser a alma dele. Elias subiu ao céu, obviamente, no seu próprio corpo, né? Sim, sim. E ali transformado. Né? Transformado, exato. E ali, então, nós temos mais uma vez essa confirmação que a primeira ressurreição que nós temos relato aqui na Bíblia é uma ressurreição corpórea. E não existe, então, essa imortalidade da alma, que a alma está aí vagando, né? Excelente, professora, a sua explicação. E eu fiquei olhando aqui esse texto de Judas 9 e eu fiquei pensando, mas por que Satanás estava disputando o corpo, não a alma, obviamente, a gente sabe que não existe esse conceito na Bíblia, mas o que ele queria com o corpo de Moisés? E eu fiquei aqui pensando em possíveis respostas para isso, né? Porque Moisés foi aquele que liderou uma revolta, vamos chamar assim, contra a opressão egípcia. Tirar o povo de Israel do Egito para levar para Canaã. Então, isso obviamente afrontava o reino do mal, o reino de Satanás. E Moisés não chegou em Canaã e foi sepultado em Moabe. E eu fico pensando que talvez o diabo quisesse o corpo de Moisés, quem sabe para levar esse corpo de volta para o Egito? É uma especulação. Colocá-lo num sarcófago, mumificá-lo e dizer, olha, esse foi um homem que tentou sair do Egito para levar um povo para Canaã, mas aqui, ó, ele não chegou lá e a prova é que ele está aqui. E eu penso que Cristo disputou o corpo de Moisés para dizer o seguinte, não, eu vou ressuscitá-lo e eu vou colocá-lo em Canaã. Eu vou levá-lo para Jerusalém Celestial como prova de que aqueles que sonham pela fé vencem pelo meu poder. E aqui está a evidência. Ele está vivo, ressuscitado, vivendo no céu para dizer que eu cumpri aquilo que eu prometi. Esse texto ele tem uma peculiaridade, uma expressão que ela vai se repetir num outro contexto, talvez nos ajude a entender um pouco o que está acontecendo aqui. Porque nós temos um contexto no qual Miguel contende com o diabo por conta do corpo de Moisés. E quando o diabo ele se levanta requerendo o corpo, ou seja, esse é meu, né? Então, aqui a gente pode imaginar um contexto em que ele tem argumentos para dizer que aquele não poderia ser levado para o céu, né? Receber a salvação. O texto diz que o arcanjo Miguel, o Cristo, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse, o Senhor te repreenda. Essa expressão, o Senhor te repreenda, ela se repete num outro livro e eu gostaria de ler um trechinho do contexto em que essa expressão ela vai aparecer, ela surge no livro de Zacarias, no capítulo 3. E olha qual que é o contexto aqui. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, em vários contextos, ele é uma referência ao Cristo pré-encarnado.
Miguel. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então a gente tem uma cena muito parecida. De um lado está o anjo do Senhor, Miguel, do outro está Satanás, em torno de um servo de Deus, que aqui era o sumo sacerdote Josué. E uma disputa. E uma disputa. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. E aqui nós temos então esse contexto de salvação, né? Uma ilustração da obra de Cristo em favor da nossa salvação. Então, embora a gente não consiga ter uma visão clara de qual era o ponto da disputa, talvez a gente possa imaginar o seguinte, e alguns comentaristas trabalham dentro dessa perspectiva, de Satanás olhando e dizendo assim: Moisés cometeu um crime no Egito, Moisés foi um assassino, Moisés não foi fiel todo o tempo. O senhor não pode ressuscitá-lo. Como é que o senhor vai levar para o céu um criminoso, alguém, um assassino? Como é que o senhor pode levar para o céu alguém que falhou em relação às suas ordens? E aí, nesse contexto, nós temos então aquilo que justifica a nossa crença numa ressurreição, a graça. Então, essa polêmica que nós temos aqui, essa contenda, essa disputa, é a disputa que envolve a todos nós. Agora, por que o arcanjo Miguel pode dizer: o Senhor te repreenda, Satanás? Porque Moisés, assim como Josué, também era um tição tirado do fogo, porque ele recebeu a graça, ele aceitou a graça, e por ele ter aceitado a graça e os méritos de Jesus em favor da salvação dele, ele podia ser levado para o céu. Eu penso que um ponto importante aí também é que a disputa pelo corpo, do ponto de vista de Satanás, não era para levar o corpo para o inferno, porque na visão pagã, o que vai para o inferno é a alma, né? Mas aqui o texto de Judas 9 diz que a disputa foi pelo corpo. Então, como você bem colocou, era para impedir que Jesus ressuscitasse Moisés e o levasse para o céu. E ele reteria o corpo ou na sepultura, ou como eu especulei aqui, levaria para dentro de um sarcófago, de uma pirâmide, e dizer: olha aí, está aí, né? Então, ele perdeu. O fato é que ele perdeu essa disputa e Moisés ressuscitou como símbolo daqueles que vão ressuscitar também um dia porque creram no Evangelho de Jesus Cristo. Que bênção, né? Eu quero recomendar mais uma vez que você tenha a lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos, que é esse material maravilhoso que sistematiza o seu estudo da Bíblia. Diariamente, como um maná, o pão de Deus desce todo dia para abençoar você e a sua família. Então, se você quer ter essa bênção todos os dias na sua casa, é só você acessar cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E eu quero fazer uma recomendação muito especial para você que ama estudar a Bíblia. Olha, os comentários, eles enriquecem a nossa visão, não substitui, obviamente, a leitura da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia primeiro, mas um bom comentário, ele vai ajudar você a entender coisas que você não está entendendo. Especialmente quando o comentário é inspirado, aí você vai ter segurança de que aquilo que está relatado de fato corresponde à palavra de Deus. E este comentário é esta seleção dos escritos inspirados da escritora norte-americana Ellen White sobre os temas do nosso guia de estudos. Olha, é uma grande bênção. E, como eu disse, corresponde a cada dia do nosso guia de estudos. Então, você pode ler a sua lição, não é? Por exemplo, segunda-feira você está lendo, aí você pega o seu manualzinho aqui, o seu comentário, e vai lá na mesma segunda-feira, do mesmo dia, e você vai perceber que os textos selecionados ali de Ellen White correspondem a um comentário sobre o dia da semana. É uma grande bênção isso. Isso favorece você, por exemplo, que é um professor na escola sabatina, é um professor na escola bíblica dominical, é um pregador, ou tem um pequeno grupo na sua casa. Olha, é muito bom ter conteúdo adicional e conteúdo seguro. Eu recomendo que você tenha esse material e você já sabe como adquirir. É só você acessar cpb.com.br. Vamos continuar aqui conversando. No bloco anterior, a gente estava falando sobre as ressurreições antes da cruz e estávamos falando da emblemática e importante ressurreição de Moisés, a primeira que ocorreu, que é uma grande evidência, um grande símbolo da ressurreição de todos os justos quando Jesus voltar.
Pastor Tim, fala um pouquinho mais sobre Moisés aí para a gente, dessa ressurreição tão bonita. Em realidade, não só sobre Moisés, mas eu gostaria, quem sabe, de ampliar um pouquinho, porque nós começamos falando essa série, ou essa temporada, sobre o grande conflito que existe, a disputa entre a palavra de Deus e a palavra da serpente, ou seja, de Satanás, onde diz ali, você vai morrer, e outro diz, não, não vai morrer. Então, ali você tem a base para a mortalidade do ser humano e a imortalidade, a suposta imortalidade da alma do ser humano. E isso flui ao longo da história humana. Mais evidente hoje do que nunca na história humana, com tantas ideologias e teorias disponíveis. Mas também o próprio fato da ressurreição de Moisés, nós temos ali algo muito evidente em relação com esse grande conflito na prática. O diabo não só quis enunciar, mas até impedir a concretização da promessa do Antigo Testamento de uma ressurreição. E lógico, você, se quiser até antecipar o que a gente vai estudar depois, lembram de todo o fato de pessoas quererem matar até a Lázaro porque ele era uma testemunha da ressurreição. E ele era inocente, mas não importa, ele incomodava. Por sua vez, em relação com a ressurreição de Jesus, houve toda uma trapaça, e sei lá o que você quiser chamar isso, para mentir e dizer que ele não foi ressuscitado. Então, o grande conflito não é só na palavra de Deus, mas até na prática da promessa, na concretização. Sabe quanto que o senhor estava falando, essas primeiras palavras aqui, eu fiquei pensando num ponto, né? A mentira de Satanás lá em Gênesis 3 foi de que o ser humano não morreria. Então, certamente não morrerás, em tensão com a palavra de Deus que disse que morreria se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. No caso da ressurreição de Moisés e de todas as outras aí, podemos dizer isso, há uma inversão dessa tensão, porque ali depois da graça de Cristo perdoando o pecado de Moisés, a fala de Cristo é, vai viver. E a fala de Satanás é, vai ficar morto. Então há uma inversão, não é? Sim. Então o Evangelho inverte isso, né? Cristo nos fez para viver para sempre. É a desobediência que nos levou à morte, mas é a graça de Cristo que reverte essa sentença em nosso favor e Satanás não tem direito de falar conosco. É por isso que, como você disse no bloco anterior, Jesus, o arcanjo Miguel, pode dizer para ele, o Senhor te repreende, Satanás. Um ponto que agora você me fez lembrar é que Deus poderia ter levado Moisés sem ter feito ele passar pela morte. Deus é todo poderoso, ele poderia ter feito isso. Mas ele fez Moisés morrer e ressuscitar. Exatamente. Para mostrar que é possível acontecer isso. Para mostrar o que aconteceria com os justos, né? Aquele que você vai poder morrer, mas você vai ter vida, né? É interessante que nos escritos de Moisés, o Pentateuco, e na Bíblia como um todo, há grande ênfase no poder da palavra, né? Tanto é que Moisés mesmo nos diz que Deus criou o mundo usando as palavras. Os discursos de Moisés, refletindo, os discursos proféticos de Moisés são poderosos. E o próprio último livro que ele escreveu, Deuteronômio, na sua língua original, hebraico, significa palavras, de varinhas, palavras de Moisés, né? E aí, na sua morte, nós já mencionamos isso, ele morre segundo a palavra do Senhor. Então, Deus fala e ele morre. E a ressurreição dele também é pela palavra do arcanjo Miguel, ele ressuscita pela palavra. E nós mencionamos isso em programas anteriores, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses que a ressurreição dos justos vai ser também pela palavra, ouvida a voz do Senhor, ouvida a trombeta de Deus e a voz do arcanjo, que esse arcanjo é o próprio Miguel, é ele que aparece. Então, veja, a ressurreição e todos os milagres operados no mundo por Deus são por meio da sua palavra poderosa. E eu fico pensando agora em todas as pessoas que estão nos acompanhando e para nós aqui também, da importância de a gente crer na palavra de Deus. Porque ela vai nos ressuscitar no final, se nós passarmos pela morte, e ela também tem poder de nos fazer ressuscitar
das nossas mortes espirituais ocasionadas pelo pecado e qualquer outras coisas ruins que nós possamos fazer. Sabe que João Crisóstomo, e eu coloco no livro que acompanha a lição, João Crisóstomo, um dos pais da igreja gregos, ele dizia que ele escreveu que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele teve que dizer nominalmente, Lázaro, vem para fora, porque se ele tivesse dito só vem para fora e não particularizar, todos os mortos teriam vindo à vida. O poder da palavra, né? De Cristo. Exatamente, pastor Tim, excelente. Um ponto ainda sobre a ressurreição de Moisés que eu creio que seja importante, Judas 9, o apóstolo está citando um livro apócrifo chamado Ressurreição de Moisés. Isso é importante dizer porque tem muitas pessoas que dizem que aqui em Judas 9, não se trata da ressurreição de Moisés, essa disputa que Moisés não teria ressuscitado em corpo, que Moisés não está no céu, embora a Bíblia tenha muitas evidências disso, inclusive o Monte da Transfiguração, mostrando Moisés ali representando os mortos ao lado de Elias, dos vivos que subiram, não é? Então, esse é um dado importante para evidenciar esta crença bíblica na ressurreição de Moisés, que é um ensino que nós propagamos para as pessoas. É um detalhe interessante, né? Se a gente parar para pensar, Moisés é um ressurreto, né? Que representa aqueles que vão ressuscitar por ocasião da segunda vinda de Cristo, Elias representando aqueles que serão levados vivos. Mas aí existe um jogo, né? Porque no começo Miguel ele luta pelo corpo de Moisés. E no fim, nós temos Moisés consolando Miguel, que vai passar pela morte. Então, a gente tem essa dinâmica, né? Moisés chegando e dizendo assim, olha, vai dar tudo certo. O senhor lembra quando o senhor esteve lá no monte para me resgatar? Eu sou testemunha de que vai dar certo. Então, se mantenha firme. São coisas que a gente vai, essas nuances, esses detalhes da Bíblia, elas dão todo um colorido e um sabor no estudo que fazem bastante diferença. Não, é legal você falar isso porque, pastor Tim, essas ressurreições antes da cruz, elas eram antecipações, né? É como se fossem, vamos chamar assim, numa linguagem, talvez as pessoas nem entendam mais hoje, nesse mundo de Pix, cartão de crédito, mas era uma espécie de cheque pré-datado, né? Olha, você vai ressuscitar aqui, mas a conta eu vou pagar só lá na frente, mas né? O cartão de crédito dessa maneira, né? Você passa o cartão e você vai pagar na fatura. Exatamente. Que as pessoas não usam mais cheque, né? Hoje cheque. Mas eu lembro que o pastor José Mascarenhas Viana, que talvez não sei se foi seu professor ou não, dele. Ele uma vez usou essa expressão, que as pessoas do Antigo Testamento foram salvas com um cheque pré-datado cuja cobertura foi feita naquela sexta-feira no Calvário. Exatamente. Agora, essa ideia do cartão de crédito também é exatamente o ponto. Então, a salvação no Antigo Testamento foi concreta. Não é dizer semi-salvo. Até as ressurreições, mas tudo isso dependente da morte de Cristo e sua ressurreição. Talvez a gente pudesse até especular e imaginar o diálogo, né, o conteúdo da conversa entre Cristo e Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, né? Olha, nós estamos lá em cima, tá bom lá no céu, viu? Se o senhor desistir aqui, a gente vai ter que voltar, por favor. Na verdade, a conversa foi no sentido de estimulá-lo mesmo a persistir para que o plano da salvação se concretizasse, né? Mas isso é uma grande bênção. Agora, teve mais ressurreições, não só de Moisés. A gente gostou de falar de Moisés aqui, mas teve mais, né? Por exemplo, teve as ressurreições, houve as ressurreições que Elias e Eliseu, né, fizeram ali, semelhantes até, né? Mas é bom a gente mencionar um pouquinho. Professora, você tem alguma coisa aí nessa linha? Bom, aqui nesses dois textos, né, na ressurreição feita por Elias, na verdade as duas foram feitas por Deus, né? Mas Sim, os instrumentos utilizados foram Elias e Eliseu. A gente pode ver que essas duas mulheres, assim como também da viúva de Naim, que é do Novo Testamento, né? As três, no texto aparece que era o único filho, né? Então, a gente pode ver que está apontando para quem morreria, né? A gente pode ver, de repente, uma alusão a Cristo, que morreu, que era o único filho unigênito, né? Sim. E que morreu, mas
ressuscitou, né? Uma outra coisa que eu achei interessante aqui, que nós podemos observar, é que no milagre feito por Elias e por Eliseu, você tem a frase falando, clamou ao Senhor. E Eliseu fala, orou ao Senhor. Mas quando a gente vai do filho da viúva de Naim, o texto diz o seguinte, jovem, eu te mando, levante. A diferença. Os profetas tiveram que clamar, Jesus só mandou levantar. Fora deitar em cima, né? Persistir ali. Sim. Mas Jesus não precisou fazer nada disso. Jesus simplesmente falou, eu mando, eu tenho um poder acima da morte. Então eu vi essas coisas assim que me chamaram muita atenção nesses textos, né? Eu acho que seria isso aqui que a gente poderia falar. Acho que o pastor Wellington gostaria de fazer uma comparação mais dos dois textos aí? Eliseu é um personagem, dos personagens do Antigo Testamento, das personalidades do Antigo Testamento, Eliseu me chama bastante atenção. Não é aquele que eu tenho assim, a gente aprecia muitos, né? Não é aquele que eu mais aprecio, mas ele me chama bastante atenção por algumas atitudes que ele tem. O ministério de Eliseu é um ministério de muita ousadia e é um ministério longevo. Nesse caso aqui, me chama a atenção porque ele conheceu essa senhora, que era uma senhora rica, o texto diz que era uma senhora rica, que porém não tinha filhos, ela era casada com um senhor também de alguma idade, e ela, com o esposo, resolveram fazer um cômodo especial para o profeta, para o homem de Deus. E ela faz isso, entendendo que ele era um representante de Deus, um agrado, né, um cuidado, e ele é atendido por ela, e depois, entendendo todo esse carinho, essa atenção, ele pergunta para ela, escuta, como é que eu posso te ajudar? Ela era uma mulher rica, né? E aí o servo dele, Geazi, diz assim, olha, ela não tem filho. E aí ele diz, né, olha, daqui 1 ano você vai ter um filho. Ela diz assim, não, senhor, não minta para mim. E de fato, ela teve o filho. O filho cresceu um pouco e um dia o filho indo para o trabalho com o pai, o filho tem ali um mal súbito e morre, né? A primeira coisa que ela faz, chama o profeta. Essa seria uma excelente oportunidade para Deus revelar nas Escrituras o seguinte. Eliseu chega para ela e diz assim, não se preocupe, o seu filho está num excelente lugar, num lugar melhor do que esse. É verdade. E eu posso pedir para o Senhor lhe dar outro filho, no lugar do filho. Seu filho já foi para o céu. Esse aqui já está garantido. Se a questão é, você vai sentir saudade do filho? Já está na glória. Eu vou te dar outro filho. Mas a atitude dele é uma atitude muito interessante. Talvez essa expressão dele, né? Eu acho muito intensa a maneira como ele reage, né? Ele chega no lugar, né? Para ver o menino, e então, diz o verso 32, 2 Reis, capítulo 4, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama, então entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. É interessante essa dinâmica, é um milagre diferente. Por que tudo isso? E eu me pergunto por que ele andou de lá para cá. Eu vejo um profeta dizendo assim, Senhor, ressuscita esse menino. Olha o sofrimento dessa mãe. Eu vejo um profeta intercedendo, lutando com Deus pela vida dele. Se fosse vantagem, se o menino estivesse num lugar melhor, seria muito mais fácil ele abraçar essa família e dizer assim, queridos, Deus deu um presente para vocês desfrutaram do presente por um tempo, e agora ele está num lugar melhor. E daqui a um tempo vocês vão se encontrar, porque o pai já era velho. E a mãe talvez também já tivesse alguma idade. Então, a gente vai olhando o texto, quando você tem uma perspectiva correta, você começa a entender algumas coisas, algumas nuances que num primeiro momento passam despercebidos. E esse aqui é um detalhe que me chama bastante atenção nesse relato. Excelente, excelente esse detalhe. Deus seja louvado. A ressurreição é a nossa esperança. E é assim que Deus resolve o problema da morte. A gente vai fazer um rápido intervalo. Fica com a gente volta já já. Mas ainda nos primeiros séculos da era cristã, essa se tornou a principal metáfora
para se falar da morte. E isso se reflete numa palavra que é muito conhecida nossa, a palavra cemitério. A palavra cemitério vem do grego, e no grego significa lugar de repouso, dormitório. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E vou te dar uma dica especial. Eu tenho falado sobre comentários, falei do comentário inspirado de Ellen White no bloco anterior e agora quero falar do comentário do próprio autor da lição. Isso aqui é bênção, bênção pura. Olha, esse livro, Além da Morte, foi editado pela Casa Publicadora Brasileira e escrito pelo pastor Alberto Tim, autor do nosso guia de estudos. Aqui ele amplia bastante a discussão que aparece no nosso guia de estudos e vai favorecer muito você que quer conhecer mais sobre esse tema tão importante. O título Além da Morte já revela a nuance da compreensão do autor, que existe algo além da morte, não uma vida inconsciente na alma, você já sabe disso. O que existe é a esperança da ressurreição para aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, eu estou dando assim uma síntese muito sintética mesmo, mas aqui você vai ter uma ampliação muito útil, muito culta, erudita, espiritual, objetiva e que vai abençoar a sua vida. Você não pode perder esse material. Você já sabe, cpb.com.br é o canal que você acessa esse e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira. A gente está falando sobre as ressurreições antes da cruz e a importância desses eventos para a concretização ou como evidência da fé e da promessa que Deus nos fez, que nós ressuscitaremos se crermos no Evangelho, né? Bom, falamos um pouquinho no bloco anterior sobre os filhos de mulheres, filhos únicos, né? A professora Anne destacou aí que Elias e Eliseu ressuscitaram, e também o filho da viúva de Naim. Vamos falar um pouquinho aqui, pastor Tim, sobre uma filha agora, a filha de Jairo. Essa é uma história muito bonita, muito marcante, especialmente para aqueles que são pais de meninas, né? Por exemplo, eu já me deparei assim, emocionado lendo essa história, porque eu tenho uma garotinha e eu não quero nem imaginar no drama de Jairo aqui, mas o fato é que Cristo a ressuscitou. E um detalhe é que ele usa a ideia do sono para se referir à morte daquela menina. Vamos falar um pouquinho sobre essa expressão, por que Cristo a utiliza aqui? Bom, vocês conhecem a história, vocês que estão nos acompanhando, se leu os evangelhos, com certeza, a filha de Jairo, que era um indivíduo de uma certa projeção social, ela fica doente e Jairo percebe que a esperança está em Jesus, imaginando que um milagre fosse acontecer, mas já no caminho vem a notícia de que nem adianta mais porque já morreu. Então sabe que a esperança se foi completamente. Mas Jesus vai até lá e aí ele usando da analogia do sono da morte, outra vez como ele usou em outras ocasiões, ele chega lá e diz, não, ela está dormindo, eu vou acordar. E eles tomaram a sério, literalizaram essa metáfora do sono, mas Jesus a ressuscitou. E aí, lógico, a evasiva foi, não, ela estava simplesmente dormindo, estava, sei lá o quê, num sono profundo e foi ressuscitada. Então, o milagre, com certeza, trouxe consolo para eles e também consolo para aqueles que perderam, quem sabe, filhos ou filhas em tenra idade, porque uma pessoa de muita idade, se sabe que um dia vai falecer, mas uma criança na sua juventude, na sua vitalidade, você não espera isso acontecer, é muito trágico. Então trouxe consolo para eles. Mas aí Jesus veio depois e corrigiu esse mal compreendido com uma evidência absolutamente clara, e onde ele usa de novo a mesma metáfora. Né? Que é no caso da ressurreição de Lázaro, né? Exato. Até o Tom Shepard, que alguns conhecem, foi professor de teologia de Novo Testamento da Andrews, ele escreveu a tese de doutorado dele sobre os sanduíches. Em Marcos, onde Marcos narra uma história, interrompe, coloca outra e depois retoma e conclui. Né? Então, essa história da mulher do fluxo de sangue, ela está ensanduichada dentro da história da filha
da ressurreição da filha de Lázaro. E existem paralelos muito interessantes entre as duas histórias. A menina tinha 12 anos, a mulher de fluxo de sangue estava doente há 12 anos, né? Um detalhe também que aparece, eu creio que em Lucas, que Jesus chama essa mulher de filha, e é a única mulher no Evangelho a quem Jesus se dirige dessa forma, a chamando de filha. E a cura dessa mulher atrasa a ida de Jesus até a casa de Lázaro. Talvez isso, de Jairo, né? A gente está misturando os nomes aqui, né? Obrigado, pastor Hélio. Atrasa Jesus até a casa de Jairo. Então, talvez eu fico pensando aqui, Jesus tenha falado para Lázaro, ou para Jairo, não, Jairo, é o seguinte, tem uma filhinha minha aqui no caminho que eu preciso curar antes de atender a sua, né? E de fato, ele atrasa e a menina acaba morrendo e não precisa, na mente humana, Jesus nem precisava ir mais lá. Mas Jesus insiste para agora eu vou lá fazer algo pela sua filha, talvez maior, ou talvez não, certamente maior do que eu fiz por essa filha aqui que estava com fluxo de sangue aqui. Então veja, Cristo como Deus misericordioso, né, atendendo às nossas ansiedades, às nossas angústias, às nossas inquietações, curando uma mulher aflita no meio do caminho, dando esperança para ela, dando salvação para ela, filha, a tua fé te salvou, e ressuscitando uma menina que estava morta, não é? Jesus enfrentando inclusive a ironia da descrença, né? Porque quando ele disse que ela estava dormindo, as carpideiras que estavam ali para chorar riram, né? Pagas para chorar, mas riram por conta da incredulidade. E Cristo desconsiderou aquela ação irônica por parte delas e mostrou o poder de Deus que estava nele, né? Como você destacou, ele não precisou clamar, não precisou orar, ele simplesmente disse a frase que ecoa aos nossos ouvidos hoje: menina, levanta, né? Então, esta frase poderosa de Cristo que ressurgiu aquele corpo inerte e trouxe alegria e esperança para aquela família de volta, essa frase ecoa hoje nos ouvidos de quem está morto espiritualmente. Filho, filha, levanta! Levanta dessa cama, você que está aí angustiado, sofrendo debaixo de culpa, de opressão, tentado, achando que não tem solução para a vida, considerando o suicídio. A voz de Cristo ecoa hoje sobre você: levanta. Esta voz que vai ressurgir os mortos, ela é a mesma voz que hoje ressurge e faz ressurgir a sua vida. Eu louvo a Deus pelo poder da palavra de Cristo que está à disposição de todos nós, né? Bom, o senhor acabou enunciando também aí, já adiantando o que nós vamos falar um pouquinho mais, que é o grande milagre de Cristo, né? A ressurreição de Lázaro. E não foi qualquer ressurreição, não queremos desconsiderar as outras, é claro, porque ressurreição é sempre ressurreição, mas aqui existem evidências muito mais fortes contra as objeções que poderiam ser levantadas sobre o poder de Cristo em ressuscitar pessoas, né? E também o contexto é significativo porque foi um momento de antagonismo ao ministério de Cristo muito forte, e céticos e críticos ali tentando encontrar alguma falha em Cristo para que a sua cabeça rolasse o mais cedo possível. Então foi um momento crítico da história do ministério de Cristo. Exato. Jesus usou a metáfora do sono para os discípulos, né? Com certeza. Lázaro dorme, né? E aí Mas, ficaram, como de assim, novo, né? com a ideia da inconsciência na morte. Mas só que o problema de que ele já cheirava mal, porque era de 4 dias, eliminou qualquer dúvida. Então, o argumento de que foi simplesmente despertado o sono não deu certo nessa ocasião. Mas naquele contexto eu acho muito bonito, sabe, que um dos capítulos, e veja, a gente não vai poder cobrir tudo, mas se você que está nos assistindo puder ler, quem sabe gastar um tempo lendo todo o capítulo 11 do Evangelho de João, é extraordinário, porque com a Marta no diálogo ali, Marta, ela cria na ressurreição também. Eu sei que vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse, não, mas não vai ser só no último dia, vai ter uma ressurreição aqui. E aí Jesus usa uma expressão que eu acho extraordinária. Se creres, verás a glória de Deus. E eu gosto de um teólogo que coloca essa expressão ali, que a doxa teu, ou seja, a glória de Deus só pode ser vista por pistis, ou seja, a fé. Então, se creres,
a aproximação do texto bíblico por uma mente cética não é de nenhum proveito. Tem que crer. Sim. Se você não crê no poder da palavra de Deus, que trouxe o mundo à existência e que pode ressurgir, trazer a vida de volta do nada, de nada vai adiantar. Não é sem motivo que você tem teólogos que descreem em todos os milagres da Bíblia, dizendo que aquilo é simplesmente algum recurso retórico que tem ali, alguma analogia e tudo que é feito para alguma lição especial. Mas só a fé é que permite você ver a beleza e o poder da palavra. A gente já vem falando, né, nas lições anteriores, quantas vezes nas Escrituras, né, e vimos no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, quantas vezes as Escrituras apontam para a morte como um sono. Talvez hoje as pessoas tenham dificuldade de ver isso por conta de todo esse contexto que obscureceu a doutrina bíblica ao longo da história do cristianismo. Mas ainda nos primeiros séculos da era cristã, essa se tornou a principal metáfora para se falar da morte. E isso se reflete numa palavra que é muito conhecida nossa, a palavra cemitério. A palavra cemitério vem do grego, e no grego significa lugar de repouso, dormitório. Então, olha que interessante, né? Crisóstomo, que o senhor mencionou no outro bloco, né, e a gente não combinou a respeito disso, ele foi um dos grandes pregadores desse primeiro período, dos primeiros séculos ali, e ele tem uma frase, e eu trouxe essa frase aqui, ele diz assim: o que é a morte, afinal? Ele pergunta. Né? É uma jornada por uma temporada, um sono maior do que o normal. Então, se você teme a morte, você também deveria temer o sono. Então, olha a maneira como ele apresenta o tema. Numa outra ocasião, nós mencionamos aqui do simbolismo do sono da morte, né? Durante o sono não se tem consciência de tempo, de espaço, e você sabe que aquele que dorme acorda, né? Então, é interessante a gente parar para pensar que hoje, né, você pode dormir, mas você dorme tranquilo sabendo que amanhã você espera que vai acordar. Ninguém tem medo de dormir numa condição normal, né? Ninguém tem medo. A gente deita e às vezes o sono é aquele sono assim, como a professora Anne mencionou numa ocasião, né? Dorme 10 minutos, parece que dormiu 5 horas. Às vezes dorme 10 horas, parece que dormiu 5 minutos, que é essa questão da falta de dimensão do tempo. Tá? Então a gente não tem esse temor, né? Da mesma maneira, nós deveríamos encarar a morte, especialmente nós que acreditamos em Jesus Cristo, com essa perspectiva. A gente sabe que uma hora a gente vai dormir, mas a gente tem certeza de que, num piscar de olhos, nós vamos acordar para viver para sempre. Amém. Amém. Eu queria fazer um comentário aqui, que eu gosto muito das histórias porque eu começo a imaginar, eu começo a criar a história na minha cabeça. E fora que aqui na Bíblia tem muitos detalhes, então realmente vai fazendo com que a gente crie todas essas cenas, né? E quando eu leio todos os exemplos que foram dados aqui na lição, de Eliseu, de Elias, da viúva de Naim, da filha de Jairo, eu não sei o tempo que demorou para que Jesus chegasse até a pessoa que estava morta. Mas parece que não foi tão demorado assim, porque na de Lázaro fala que demorou 4 dias, ou seja, eu acredito que a dele foi o que demorou mais, né? E aí eu, criando a história na minha mente, com as palavras que a Bíblia me oferece, me chamou a atenção porque a Bíblia diz que o cadáver de Lázaro já estava fedendo, fazia 4 dias, né, que ele já estava morto. E aí eu pensei o seguinte: Cristo fez com que ele ressuscitasse no corpo que ele já tinha, que já estava fedendo, ou seja, Podre. Então, ali naquela ressurreição, a gente pode ver justamente essa ressurreição corpórea de Lázaro, né? Que Deus utilizou o corpo de Lázaro para que ele pudesse ressuscitar, né? E não mais fedendo, como usando o termo que você usou, né? Até porque depois a gente vai lendo na Bíblia e você não vê nenhum relato falando que ele está um moribundo, né? Não, ele foi reconstituído. Então, esse foi um ponto aqui que me chamou bastante atenção. E aqui um detalhe, né? Porque, veja,
Lázaro, dentro dessa perspectiva, foi aquele que teria passado mais tempo em um lugar, seja o paraíso, ou um lugar intermediário. Poderia contar alguma coisa, É interessante a gente parar para pensar o seguinte, nós temos vários livros, né, que são apócrifos, que falam de vários temas. Né? Nós temos livros que contam um pouco da infância de Jesus e fantasiam a respeito da infância de Jesus. Nós temos em relação a Moisés e temos em relação a outros também. Por que nós não temos um livro contando a experiência de Lázaro no céu? Se essa era uma doutrina que era algo possível, será que ninguém teria essa curiosidade de estabelecer um livro dessa maneira? Como você mencionou no bloco anterior, essa também teria sido uma grande oportunidade de Jesus dizer para a cética Marta, né? Seu irmão está no seio de Abraão, como alguns dizem, né? Seu irmão já está salvo, fica tranquilo. E ela disse, não, ele vai ressuscitar. E Jesus disse, não, se creres, verás a glória de Deus. E uma frase que se destaca nessa história, que é fabulosa, que saiu da boca de Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. É porque Ele é quem é que nós temos a esperança também da vida eterna. Deixa que Jesus e seu poder maravilhoso invada a sua vida hoje e traga alegria, paz, esperança, a esperança da vida eterna. Jesus é a ressurreição e a vida. Essa frase está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.